Vamos lá, vamos à mensagem de hoje. Princípios bíblicos para crescimento, sobre o crescimento de igreja. Atos 9, capítulos 9, nós vamos ler versículo 17 em diante. Em Atos 9, 17, você tem, ali fala sobre o início do ministério do apóstolo Paulo e o crescimento da igreja de Deus ali. Atos 9, 17. Atos 9, 17. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para você, para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como que no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galiléia e Samaria. Ela, a igreja, se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Eu acredito que essa igreja, o seu pastor, os pastores e igrejas aqui representados, todos nós queremos ver a igreja do Senhor crescer. Crescer numericamente, crescer espiritualmente. O teólogo João Gilberto já dizia que pastor que não gosta de batismos, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça, ou é doente na fé. Como pastores, eu, vocês, e como membros, né, nós queremos ver a igreja de Cristo crescendo. Nós anelamos por isso. Nos alegramos quando Deus adiciona uma pessoa. Entristecemos quando alguém cai em pecado, tem que ser disciplinado ou volta à velha vida. Mas a verdade é que, como pastores, nós somos tentados a levar nossas igrejas ao crescimento através de estratégias e métodos humanos, modelos inovadores. Porém, se quisermos experimentar, e nós quisermos experimentar um crescimento saudável do reino de Deus, nós precisamos seguir o modelo de Cristo e dos apóstolos. E através do livro de Atos nós temos pastores recém-formados pela Faculdade Batista Teológica de Cristo, plantando igrejas. Eles são homens abençoados por Deus, preparados por Cristo, capacitados pelo Espírito Santo. Eles deixam o exemplo do modelo de Deus para o crescimento da sua igreja. Crescimento inexplicável, crescimento sobrenatural. Eles evangelizavam e o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, diz esse livro no capítulo 2, versículo 47. Eles plantavam, eles regavam e Deus dava o crescimento. Agora, no versículo 31 que nós acabamos de ler, deixa bem claro que a igreja estava
indo muito bem. Essa é uma fase que a igreja estava indo muito bem. Olha o que o versículo 31 diz mais uma vez. A igreja, então, passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Nós vamos ver hoje à noite quais as características de uma igreja que vai muito bem. A igreja aquilo que eu quero para a minha igreja, aquilo que vocês querem para a sua igreja, nós temos aqui. E quais são as características? Quando Deus opera essa maravilha, quais são as evidências disso? E não vamos deixar também de perceber que Deus, ao abençoar uma igreja dessa forma, no crescimento da sua igreja, Deus usa certas coisas e não outras. E isso vai nos proteger de engodos, de roubadas ministeriais, eclesiológicas. Quando Deus decide trazer uma onda de avivamento e crescimento para a sua igreja, como Ele fez aqui em Atos, vamos ver o que Ele usa. Vamos ver o que Ele não usa. E, obviamente, aprendendo isto, nós vamos dar espaço e vamos usar aqueles meios, e vamos explorar aqueles meios, investir naqueles meios que Ele usa para gerar crescimento na igreja. Ok? Primeira coisa, no crescimento da sua igreja, Deus usa pessoas e não programas. Deus usa pessoas e não programas. Nesse capítulo que retrata essa fase maravilhosa da igreja, uma igreja saudável, crescendo de forma saudável, a gente vê que Deus usa a vida de Saulo, e Saulo convertido. O capítulo não fala sobre um novo modelo de igreja, um novo método de evangelismo que surgiu na cabeça de Pedro e ele começou a fazer numa nova estratégia missionária, mas fala de um pecador regenerado que deixa de viver para si mesmo e passa a viver para a glória de Deus, inteiramente para a glória de Deus, e Deus usa ele para levar a igreja a uma fase abençoadora. Isso na Bíblia é visto no Velho Testamento e no Novo Testamento também. Nos dias do rei Acabe, Deus usa Elias para realizar a sua obra e continuar o seu projeto de trazer Jesus ao mundo. Foi assim nos dias de Neemias, Deus usou Esdras e seus discípulos para reavivar o povo de Deus. Foi assim nos dias da Reforma Protestante. Na Alemanha, Deus usou um homem, Lutero. Usou vários outros, mas ele é o cabeça da coisa. Na Inglaterra, Deus usou William Tyndale. Na Suíça, João Calvino. Na Escócia, John Knox. Modelos e programas e inovações, meus irmãos, dentro da Igreja de Cristo, até tem o seu lugar. Na minha experiência ministerial, eu observei Bill Hybels, muitos anos atrás, com rede ministerial, e eu vi que no projeto dele, no programa dele, tinha algumas coisas ali que são bíblicas, e eu peguei isso para mim. Mas eu não peguei o pacote completo. Depois veio Rick Warren com Igreja com Propósito, e no programa dele e tudo mais, tinha coisas ali que tem a ver com a Bíblia, estão na Bíblia, são coisas que nós precisamos. Então, aquilo eu peguei também dele alguma coisa. E assim foi dos vários. Depois veio G12, dando ênfase para pequenos grupos, mas de uma forma. E a gente viu realmente esse negócio de pequeno grupo, é uma ideia saudável, é uma ideia boa. Deus usa isso, começando lá com Moisés, né? Jétro fala para ele, para de querer pastorear sozinho o negócio, delega, acha homens cheios do Espírito, treina esses homens, e delega poder, e divide a liderança. E daí Jesus faz isso com os apóstolos fazem isso na igreja primitiva, tinha grupos de casa em casa e tudo mais. Então, todos esses modelos que aparecem, falando, o jeito de fazer a igreja crescer é esse, a gente tem que filtrar a luz da palavra de Deus e pegar aquilo que é bom. E lembrar, tomar cuidado com a tal da superênfase. De tempos em tempos, a igreja de Cristo, ela comete o pecado da superênfase. Nos anos 80, 70, eu era um jovenzinho que tocava guitarra na frente da igreja, com o meu grupinho lá e tal, e a ênfase era a volta de Cristo, e só falava-se da volta de Cristo.
Todo domingo, Jesus está para voltar. A gente estava no meio do culto, a gente ficava com medo. Qualquer barulho que dava, é Jesus que está voltando. E eu lembro que eu cantava, minha guitarra, eu até chegava sangrado, e tanto que eu batia aquela guitarra assim, com o dedo, o rei vem vindo, o rei vem vindo, né? Enfim, depois dos anos 80, 90, veio a onda das missões, vamos mandar missionários, missões. Ou aquele pastor lá de Santo André, Edson Queiroz, lá em São Paulo, ele incendiou as igrejas com essa onda missionária. E, gente, a volta de Cristo está na palavra de Deus, precisa ser dada essa ênfase quando a palavra de Deus dá missões. Depois veio a onda da adoração, né? Todo mundo quer estar no altar, tocando no altar. E a igreja vai passando de ondas em ondas. Nós temos que lembrar que tudo é importante. A adoração é importante, missões é importante, a volta de Cristo é importante, discipulado é importante, pequenos grupos é importante. E nós temos que ficar com a eclesiologia do livro de Atos, onde nós temos todas essas coisas colocadas e dosadas na medida certa e não com super ênfases. Modelos e programas até têm o seu lugar, mas esses modelos e programas, eles não valem nada sem a instrumentalidade de pecadores regenerados. Uma igreja, de repente, começa com um pequeno grupo tal, e ela começa a crescer, e você fica, mas se está crescendo e é saudável e é de Deus, é porque tem gente regenerado, que está se consagrando a Deus lá e se dispondo a trabalhar. Não é por causa do programa. A glória vai para o Espírito Santo e para as pessoas que se submetem e se deixam ser trabalhadas por Ele. Programas e modelos têm o seu lugar, mas não vale nada se não tiver pessoas transformadas pelo poder do Evangelho, pessoas consagradas a Cristo, cheios daquela ousadia e autoridade que só o Espírito Santo confere. No crescimento da sua igreja, Deus usa pessoas e não programas. No crescimento da sua igreja aqui, a gente vê aqui em Atos capítulo 9 também que Deus usa pregação e não performance. Deus usa pessoas e não programas, Deus usa pregação e não performance. Deus usa pregação e não teatro, não show. Vários pastores estão começando, pastores de igrejas grandes, que têm bandas boas, música boa, eles estão começando a ficar preocupados que o culto está virando show. E os adoradores e os músicos estão virando estrelas. Estão virando artistas e não servos de Deus que estão ali para conduzir o povo de Deus à adoração, mas estão começando a ficar, o negócio ficou um exibicionismo, né? Da fama, vai para o YouTube, a pessoa começa a receber convite, começa a cobrar cachê, e o negócio vira bem profissional mesmo. Meu genro está nos Estados Unidos, eu estava com ele no carro, nos Estados Unidos, na cidade de Denver, Colorado, toda hora na rádio, e meu genro ele vai dirigindo, ele vai mudando a rádio. Aparecia rádios evangélicas. E às vezes ele deixava na rádio evangélica, às vezes ele não deixava. Meu genro tem 30 anos, é um novo crente. E lá nos Estados Unidos, como o evangelho está saturado, tem muita igreja, tem muito programa de televisão, muito programa na rádio. Ele colocou uma música e falou: Silas, você acha que esse cantor, do jeito que está cantando, essa banda, do jeito que está cantando, será que eles estão pensando na glória de Deus? Essa música é muito parecida com uma música que fulano de tal, Lady Gaga fez, tal. Esse cara copiou o jeitão da música, ele está fazendo sucesso, ele fez uma versão evangélica para consumir. Falou, para mim, isso daí é mercado, isso aí é marketing, isso aí não é... Esse rapaz não está pensando, essa banda não está pensando em servir a Deus, eles estão pensando em fazer sucesso. Usando os crentes, usando as igrejas, usando o nome de Cristo, a mensagem do Evangelho para seu sucesso pessoal. Está certo que a gente não pode julgar. Tem gente aí que talvez está fazendo de coração, está sacrificando, mas, irmãos, temos que tomar cuidado. Tem muita, assim como tem púlpitos pervertidos, tem também na música gospel muita gente que está ali por causa do dinheiro. Azaf Borba foi na minha igreja e durante a viagem do aeroporto até a minha igreja, eu falei, como é que você vê o mundo da música gospel no Brasil? E ele baixou a cabeça, ele é um homem bem consagrado, a gente não concorda com tudo que ele fala, com tudo que ele canta, mas ele é um servo de Deus, ele tem a alegria do Senhor,
Ele foi na minha igreja 2, 3 vezes, nunca cobrou nada. A gente deu a oferta que sentiu no coração. Ele trabalha com obras missionárias e tudo mais tal. Mas o Asaf Borba falou: pastor, é triste o que está acontecendo com os meus amigos. Muitos deles eu mentoreei e ajudei a crescer na área do louvor, nas igrejas e adoração, tal. Ele citou o nome de um cantor muito famoso. Ele falou: ele está no 3º casamento, pastor, e ele está indo nas igrejas pregar e cantar e tocar. E a igreja brasileira não questiona, não está nem aí. O importante é que ele tem voz bonita, a música é bonita e tudo mais. Ok, Deus não usa, ele usa pregação e não performance, não teatro, não show. Deus escolhe e chama Paulo para expandir a sua igreja. E o que ele capacita Paulo com que dom? Ele chama Paulo para fazer o quê? Para levar a sua igreja ao crescimento. Ele dá para Paulo uma posição de líder sindical, diretor de ONG. Ele chama Paulo para ser diretor de artes dramáticas de um ministério de dança e teatro. Ele chama Paulo para ser líder de uma banda gospel, de um grupo de dança, ou para ser um líder de esportes, que através do futebol, da basquete ou do vôlei, ele vai levar pessoas para Cristo. Paulo vem com que método de evangelismo? Ele vem trazendo entretenimento, fazendo tipo stand-up, um monte de piadas e tudo mais, depois ele apresenta o evangelho no fim. Paulo vem com o circo, a tenda da alegria. Paulo vem o quê? Promovendo cultos com demonstração de poder e milagres. É essa a estratégia de Deus para Paulo. Paulo, você vai poder fazer milagres. E quando você faz bastante milagres, daí você prega o evangelho. E as pessoas assustadas com os milagres, assombradas, vão crer. É assim que nós vamos fazer o meu reino crescer. Veja o capítulo lido, irmão. Veja o que Deus faz através de Paulo. O capítulo lido fala que após o seu batismo e um tempo com os discípulos em Damasco, versículo 20, logo Paulo começou a pregar nas sinagogas. E ele pregava não a ele mesmo, não a sua denominação. Ele pregava: Jesus é o Filho de Deus. No versículo 27, Barnabé, lá em Jerusalém, ninguém quer ficar perto do Paulo, está todo mundo desconfiado que a conversão dele era falsa. Barnabé vai e testifica para os apóstolos, falando: olha, em Damasco, o Paulo pregou corajosamente em nome de Jesus Cristo. E depois, em Jerusalém, o texto fala no versículo 28, que quando os apóstolos o recebem, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém agora. Fazendo o quê? Pregando corajosamente o nome do Senhor, E mais tarde o próprio Paulo declara em 1 Coríntios 1, 21, dizendo o seguinte: olha o que Paulo fala. Ele fala assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, e eu poderia acrescentar aqui, nós poderíamos acrescentar: os judeus pedem sinais, os gregos sabedoria, o homem pós-moderno quer novidade, entretenimento, emoção. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, e para o homem pós-moderno também. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A igreja saudável, ela não é reconhecida principalmente por causa do seu coral. Ela pode ter coral. Minha igreja tem coral. Minha igreja tem banda. Minha igreja tem até um teatrinho lá. Minha igreja tem um bom prédio. Minha igreja tem... Hoje tem a gente com inveja dos prédios da minha igreja lá, né? Mas Deus já perdoou. Eu estava falando com o pastor Fernando que eu fui pastorear uma igreja, está no centro velho, antigo de Campinas, e é uma benção. Ela tem dois terrenos de 1.000 metros no centro, um terreno do lado do outro, e nós estamos com o desafio agora de só derrubar o prédio antigo e levantar um prédio novo ali. Mas a igreja saudável, ela não é reconhecida pelos prédios que ela tem, pelo patrimônio que ela tem, pelo coral que ela tem, mas a igreja saudável é reconhecida pela pregação cristocêntrica, que ela tem ou não tem. Né? A pregação cristocêntrica. Do púlpito de uma igreja saudável é pregado o Cristo prometido, o Cristo revelado, o Cristo humilhado, o Cristo crucificado, o Cristo morto, o Cristo ressurreto, o Cristo vivo, o Cristo exaltado, o Cristo glorificado e o Cristo que está por vir. Por isso, irmãos,
Encorajem seus pastores a pregar e pregar a Cristo. Pregar a Cristo. Não pregar esse pastor ou aquele pastor. Teve uma igreja que eu visitei recentemente, que a igreja estava disciplinando o seu pastor, porque ele estava falando mais de John Piper, que é uma pessoa admirável, é um pregador excelente, do que de próprio Cristo. No seu sermão contaram tantas vezes ele mencionou John Piper e quantas ele mencionou Cristo, deu mais vezes o que John Piper ganhou. Falaram para ele, esquece John Piper, no púlpito fala de Cristo. Fala de Cristo. E pastores aqui presentes, orem, estudem a palavra e preguem a palavra. Preguem a palavra. Siga o exemplo dos apóstolos em Atos capítulo 6. Prega com entusiasmo, prega com ousadia, prega com autoridade, prega com urgência. Prega com urgência. Não vai para o púlpito calminho, tranquilo, como se você fosse dar uma aula de português, de matemática. Vai para o púlpito incendiando-se, porque pode ser a última vez que você vai falar para aquela moça, para aquele moço. Pode ser que tem um casal que está ali à beira do divórcio e Deus pode usar você e a sua palavra para levá-los a repensar aquela decisão. Pregue com urgência, pregue corajosamente, pregue expositivamente, pregue crendo que Deus usa a palavra pregada para salvar os perdidos, edificar os salvos. Pregue como se fosse a sua última pregação. Martin Lloyd Jones falou assim, que a pregação é a tarefa mais importante do mundo. Calvino, ele entendia que o púlpito é o trono de onde Deus governa a sua igreja. E a reforma da igreja começa com o púlpito da igreja. E que o verdadeiro avivamento da igreja acontece quando pregadores começam a acender uma fogueira de verdades bíblicas no púlpito de suas igrejas, com a ajuda do Espírito Santo. Ok, no crescimento da sua igreja, o que Deus usa então? Pessoas e não programas, métodos. Pregação e não performance. E em terceiro lugar, Deus usa a confrontação e não a conformação com o erro. A confrontação do erro e não a conformação com o erro. Olha versículo 22. Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Depois, em Jerusalém, versículo 28, mesma coisa. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. A pergunta que eu lhes faço é a seguinte: por que em Damasco e em Jerusalém eles queriam matar Paulo? Porque Paulo não dançava conforme a música, porque Paulo não era politicamente correto, Paulo não falava aquilo que o público quer ouvir, porque Paulo não estava falando aos judeus e judaizantes aquilo que atrai, aquilo que enche a igreja. Paulo, ele pregava a Cristo. Eu imagino Paulo, talvez, ele lembrando das palavras do Senhor Jesus e fazendo um sermão sobre Jesus é o único caminho, não há outro caminho. Jesus é a verdade, o resto é mentira. Jesus é a vida, fora dele só a morte. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Qualquer outro caminho fora Jesus é um beco sem saída. Nós não temos escolha, somente Jesus é o único caminho. Olha, toda vez que você vê um pastor ou um crente vivendo piedosamente, falando a verdade, você vai encontrar uma pessoa que está para ser perseguida, que vai enfrentar oposição. Você pega um pastor que prega todo o conselho de Deus, ele vai ter gente da igreja dele que não vai gostar de certos sermões, que vai torcer o nariz, que vai começar a falar mal dele, que vai começar a falar com outros sobre acharmos um outro pastor. Mas, irmãos, o nosso chamado como pastores não é pregar apenas sobre graça e misericórdia de Deus, mas também combater e demolir fortalezas satânicas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Você lembra lá de 2 Coríntios? Eu tenho um sermão sobre esse texto aqui. 2 Coríntios 10 fala assim, Paulo fala assim: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Daí ele explica o que são essas fortalezas. Destruímos
argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Essas fortalezas satânicas contra as quais nós lutamos são pensamentos, são ideologias erradas. Eu lembro quando em 84, na faculdade, eu observava muito um pastor que eu admirava muito. Ele era o presidente da nossa escola e ele era um pastor que pregava expositivamente e tinha um grupo, ele estava recebendo ameaças de pessoal do movimento gay. Ele estava recebendo ameaças porque ele estava pregando contra a fortaleza satânica da bandeira homossexual. E ele foi ameaçado de morte por ativistas gay. E eu lembro um dia que a polícia foi chamada porque o pessoal estava lá fora querendo invadir e atrapalhar o culto. E eu lembro do dia que ele estava pregando, naquela fase, e um camarada com uma roupa, um casaco preto bem longo e uma dessas caixas que carregam um violão, mas era maior que um violão. Aquela caixa, aquele cara foi entrando no meio e nenhum diácono fez nada. E foi entrando e olhando só para o pastor. E ele pregando, ele viu, e ele, obviamente, temeu por sua vida. Parecia que aquele cara estava com uma metralhadora ali. Iria metralhá-lo. E o pastor desceu do púlpito, chegou até ele, pôs a mão sobre ele, conversou com ele, o retirou. E depois falou: irmãos, parece que ele tem algum distúrbio mental, não é nada mais grave, mas eu quero aqui repreender em nome de Jesus os meus diáconos que não fizeram nada, se acovardaram e não vieram, vendo esse homem andar lentamente em minha direção, não fizeram nada. Estou de mal de vocês. Eu acho que ele ficou umas boas semanas sem comer pizza com aqueles diáconos lá. Mas eles aprenderam a lição. E eu falo isso porque acho que temos vários diáconos aqui. Gente, vocês têm que ficar espertos. Alguma coisa dá errado no culto, vai lá você, seja homem de verdade, toma uma posição, corre, socorre, toma a decisão, ajuda. Não fique esperando alguém fazer alguma coisa. É melhor ir 2, 3 juntos, trombando no caminho, do que não ir ninguém. Então vá, faça isso. Mas vamos voltar aqui. A casa de Deus, a igreja de Cristo, não é casa de show, não é clube de amigos do bairro, não é uma ONG focada nas necessidades físicas e materiais do povo apenas, não é um partido político e nem um centro comunitário democrático, onde cada um tem a liberdade de acreditar no que quer e todo mundo se respeita, porque nós amamos uns aos outros. John MacArthur falava isso há muitos anos atrás. Igrejas que não têm doutrina boa e bíblica e não têm pastores que pastoreiam igrejas que não tem, e esses pastores não têm uma boa hermenêutica, e eles vão dando o significado que eles querem para os textos. Esse pessoal tem que falar muito de amor. Nós temos que nos amar, temos diferenças, porque eles não sabem direito o que Deus quer, porque a Bíblia não é pregada corretamente. A igreja não é uma casa de show, a igreja não é um clube de amigos do bairro. A igreja, de acordo com 1 Timóteo 3,15, é a coluna e o fundamento da verdade. E ela faz oposição, ela prega a Cristo, e ao pregar a Cristo, ela faz oposição a fortalezas satânicas, a falácias do inimigo. Falácias tipo do divórcio por qualquer razão, por qualquer motivo, que é tão popular hoje. Do púlpito a gente combate falácias do movimento LGBT, do movimento feminista, da ideologia de gênero, dos gurus da autoajuda, falácias da legitimidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo, falácias do poder do pensamento positivo, da ordenação feminina, etc. Então, do púlpito a gente está destruindo e combatendo aquelas ideias que o diabo vai semeando nos corações através da mídia. Então, é uma batalha, é uma guerra, e por isso você vai ter oposição de fora e vai ter, às vezes, oposição de dentro. Minha igreja é uma igreja muito abençoada, tradicional e tudo mais, mas nós temos entre nós lá algumas pessoas que já foram conquistadas pela pregação do movimento feminista. Então, eu vou pregar amanhã à noite, eu preguei já domingo passado, vou pregar amanhã e no outro domingo sobre o papel do homem no lar, o papel da mulher no lar. E tem mulheres que ficam torcendo enquanto eu estou pregando. São feministas. Estão na Unicamp, estão na PUC, estão aonde o marxismo está sendo espalhado, disseminado.
Marxismo cultural. Sabe que Karl Marx escreveu o Manifesto Comunista? No final do seu escrito, ele fala abertamente 5 coisas que o comunismo se propõe a acabar, a eliminar, para que o ideal comunista seja implantado no mundo. E a primeira coisa é a família. Tem que acabar com a família tradicional. Tem que acabar com a família tradicional. Alguns crentes se encantam com esses partidos políticos que defendem essas coisas e não leem, não veem a realidade, estão cegados. Mas veja como que Deus avalia uma igreja saudável. Não, perdão. O último ponto é, no crescimento da sua igreja, em último lugar, o último ponto, é o 4º ponto, o crescimento da sua igreja, Deus produz igrejas saudáveis e não igrejas carnais. No crescimento da sua igreja, Deus trabalha. E quando Ele trabalha, Ele produz igrejas saudáveis e não carnais. Se fôssemos avaliar todas as grandes igrejas brasileiras, quantas delas passariam no teste de saúde espiritual? Saúde espiritual. Primeira pergunta talvez é essa: como que nós avaliamos a saúde espiritual de uma igreja? Como que nós avaliamos a saúde espiritual da obra missionária? Das igrejas aqui no Brasil, a gente normalmente avalia aquela igreja está indo bem. Como você sabe que está indo bem? Ah, porque está lotando. Ela tinha 100, agora tem 200. Ela tinha 200, agora tem 400. Ela tinha 1.000, agora tem 5.000. Se está lotado, a gente acha que está saudável. Ou então, a gente avalia a saúde espiritual de uma igreja pelo valor das entradas daquela igreja. Ah, essa igreja está saudável, cara. Olha, ela é pequena assim, mas ela arrecada 300 mil todo mês. Meu. Essa igreja, o pastor está de BMW. A maioria de nós não vai admitir, mas a verdade é essa. A gente avalia ministérios e igrejas baseado em quantas pessoas tem, o tamanho dela, da igreja, quantas pessoas vão lá e quanto que arrecada, o que elas fazem por ter dinheiro. Mas não é assim que Deus avalia a sua igreja, a igreja saudável. No versículo 31, você tem o Espírito Santo descrevendo o que ele acha que é uma igreja saudável. Ele fala, versículo 31, ele fala, a igreja passava por período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Daí ele fala o que é uma igreja saudável, de acordo com o padrão de Deus. É uma igreja que se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, ela crescia em número e vivia no temor do Senhor. Para Deus, uma igreja saudável é uma igreja que se edifica. Agora aqui vem uma parte dessa mensagem que é para todos nós membros, não é só para os pastores. Eu falei bastante coisa para o pastor aqui, apesar que serve para os membros também, porque você precisa encorajar seu pastor a pregar e tal. Mas agora eu falo dos membros. Uma igreja saudável tem membros que trabalham, edificando-se uns aos outros. Aí a gente entra numa mensagem que eu ia trazer para vocês hoje à noite, e eu mudei, que é a teologia da mutualidade, a importância e o valor da comunhão. E na Bíblia tem mais de 50 mandamentos imperativos falando uns aos outros. Começa com uma coisa que tem crente que não faz, por exemplo, coisa básica. Fala em Atos, em Romanos, fala, saudai-vos uns aos outros. Tem gente que chega na igreja e não sauda o irmão. Tem gente que chega na igreja, cumprimenta um ou outro e senta no canto e faz que está olhando, ou fica lendo a Bíblia, na verdade não está nem lendo a Bíblia, ou fica no celular. Primeira coisa, uma igreja saudável, ela se edifica, ela pratica a teologia da mutualidade, ela pratica os imperativos de uns aos outros. Começa com saudável, irmão, começa por aí. Aprende a levantar o rosto, olhar para os olhos dos irmãos, lá fora, aqui dentro, e cumprimenta as pessoas. Não seja caipira, não seja uma pessoa antissocial, não seja uma pessoa egoísta. Ame os irmãos, e não tenha medo. Se o irmão não te cumprimentar, o problema é dele. Você faz isso em obediência à palavra de Deus. A pessoa não sorri muitas vezes para você porque você não sorri para ela. Alguém tem que dar o primeiro tiro.
não é? Saudai-vos uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros, confessai vossos pecados uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, servi uns aos outros. Tem 48, 50 uns aos outros na Bíblia. E a igreja que pratica isso é uma igreja saudável, é uma igreja viva, é uma igreja que você entra e sai, você abençoa e é abençoado. Isso, esse negócio de uns aos outros, quando acontece, e gente, ser igreja é uns aos outros. Ser igreja não é vir aqui, sentar, dar o dízimo e assistir o sermão. O sermão hoje foi bom, esse pastor é bom, pregou a palavra e vou embora. Isso não é ser igreja. Ser igreja é chegar aqui, cumprimentar as pessoas, aprofundar as amizades, conhecer as pessoas pelo nome, e junto com as pessoas, agora vão se tornando conhecidos, amigos, irmãos. Vocês vão compartilhando alegrias e tristezas, e vocês vão cultuando a Deus, ouvindo um bom sermão também. Na hora de ir embora já não tem tanta pressa, porque você tem que dar boa noite para aquele, para aquela. Tem aquele que está triste, você percebeu? Então você fala, irmão, percebi que você está triste hoje, o que está acontecendo? O irmão vai falar, olha, parece que eu vou perder o emprego, eu estou muito preocupado. Irmão, vamos orar por você agora, está todo mundo embora, conversando, vamos no cantinho lá, ora com aquele irmão, ora aquele casal. Que coisa bonita quando isso começa a acontecer na igreja. A igreja começa a ficar saudável, viva, relevante, de uma forma muito pessoal. Anota o seguinte aí, olha, crescimento numérico sem crescimento espiritual não é obra do Espírito Santo. Com métodos humanos você até consegue levar um salão a ficar lotado, numericamente falando, mas você não consegue uma igreja espiritual. Teve uma época que eu comecei a trazer cantores em Tupã. Baruch, eu mencionei, aqueles mais famosos, comecei a trazer. Daí eu parei, irmãos. Porque quando você traz cantor, lota a igreja. Tinha um auditório lá para 1.200 pessoas, lotava. Mas a hora que o cantor ia embora, a igreja... e o caixa também, porque o cantor levava 3 mil, 4 mil. Chegou a pagar 6 mil para um grupo lá. Daí eu falei, isso está parecendo, sabe o quê? Está parecendo aqueles parques de diversão aqui, que tem aquelas... montanha-russa, a igreja vai, aniversário da igreja, vai trazer o Baruch, vai lutar, tem um monte de gente falando que vai vir, e o Baruch vem, e o culto é maravilhoso, e todo mundo, o Baruch vai embora, daí a gente fica que nem uns bobos no carrinho lá, assim, foi legal, não foi? Vamos voltar para o arroz com feijão agora, né? Meu líder de música na igreja, o pastor Robson, eu falo para ele, para com esse negócio de cantata, você fica gastando um tempão com cantata, daí vem um dia da cantata, lota a igreja. Eu quero cada culto, eu quero que seja um culto especial. Põe esse coral para cantar a cada culto, né? E vamos espalhar a bênção e não ficar concentrando só em datas especiais. Mas com métodos humanos você consegue o crescimento numérico da sua igreja, mas você não consegue uma igreja espiritual. O texto fala que essa igreja, que é saudável aos olhos de Deus, ela não só se edifica, mas ela também é encorajada pelo Espírito Santo. Ela não entristece o Espírito Santo, ela não extingue o Espírito Santo, ela dá espaço para o Espírito Santo falar ao seu coração através da pregação. É aquilo que Jesus falou lá em Mateus 7. Ele prega o sermão do monte, e no final ele termina com uma parábola falando, olha, num bairro lá, numa cidade, numa igreja, tinha 2 membros. Um ouvia a palavra e colocava em prática. O outro ouvia a palavra e não colocava em prática. Aquele é tolo. Aquele lá, a vida dele não tem base. A hora que vem o problema, e o problema vem para os dois, aquele lá, a casa dele rui e cai. O casamento dele rui e cai. O testemunho dele rui e cai. Mas aquele que ouve a palavra e pratica, esse é o camarada que está vivendo no temor de Deus, é o camarada que está dando espaço para o Espírito Santo, está sendo encorajado no Espírito Santo, obedecendo aquilo que o Espírito Santo fala através da sua palavra, em leituras particulares, em pregação. O que mais? Essa igreja também, ela cresce em número, mas ela não fica obcecada por número. Aí está, pastores, né, um equilíbrio. A gente tem cuidado, a gente não ficar obcecado por números, e a gente tem cuidado para a gente não ter fobia de número também, né? Então,
fobia de número, ficar com medo de crescimento, ficar só pensando em crescimento. Temos que deixar Deus ser Deus. Quando Deus quiser, a gente tem que cuidar da videira dele. E ele dá o crescimento quando ele quiser, não tenha medo. Quando Deus começar a mandar a gente, ele vai também mandar capacitar você e ajudar você, seus líderes, a cuidar desses novos membros. E essa igreja saudável, diz o texto, ela, em último lugar, vive no temor do Senhor. Ela vive no temor do Senhor. Há uns domingos atrás eu preguei sobre o temor do Senhor, e só um resumo da mensagem lá é o seguinte, que o temor do Senhor é uma coisa interessante. O temor do Senhor é uma mistura de admiração e atração, uma grande admiração e atração pela pessoa de Deus, ao mesmo tempo um medo de Deus, um temor de Deus, um espírito de reverência para com Ele. Então, é uma coisa, uma alegria reverente que você tem pela pessoa de Deus. Você, ao mesmo tempo agora falo de John Piper. O John Piper falou que ele foi com o filho dele visitar um membro da igreja. Quando o membro da igreja abre a porta, está ele e o filhinho dele aqui, de 9 anos. Quando abre a porta, tem um cachorro do tamanho do filho dele. O cachorro vem junto. E cheira ele, cheira o filho. E o filho fica assustado. Mas o cachorro parece amigável. Daí o John Piper fala, esqueci minha pasta, pega, filho, deu a chave para ele do carro, vai lá, pega a pasta para o pai. O menino pega, esquece do cachorro, sai correndo. O cachorro vai rosnando atrás dele. Daí ele para. Daí o dono da casa fala, olha, ele não gosta que corre. Só anda, que vai estar tudo bem. Vai andando, ele vai. Daí o menino foi andando, o cara falou, você pode até abraçar ele. Ele não morde, mas ele não gosta que corre. E o John Piper usou isso para mostrar num texto bíblico, que eu não tenho tempo para mostrar para vocês agora, que Deus não gosta quando se afasta dele. Daí ele rosna. Deus não é cachorro, ele é o leão, né? E se você andar com ele, ele é amigão, você pode abraçá-lo, ele te protege, você é abençoado, você curte a presença dele, mas se você correr dele, ele rosna, entendeu? Fica bravo. E a pessoa que teme a Deus, ele sabe que Deus é um leão. Deus é um leão, a gente tem um certo medo e respeito para ele. A gente curte, é gostoso poder chegar perto dele, desfrutar do seu cuidado e tudo mais, da sua força, da sua autoridade, mas ao mesmo tempo você não pode brincar com ele, você tem que se encaixar no esquema dele. No crescimento da sua igreja, Deus usa pessoas, não programas, pregação, não performance, conformação e a confrontação do erro e não a conformação com o erro, e Deus produz igrejas saudáveis e não carnais. E eu acredito que essa mensagem de hoje aqui, ela vem para essa igreja apenas confirmando vocês estão no caminho certo. Pastor, você está no caminho certo. Pelo que eu escuto, pelo que eu vejo, pelo que eu conversei com o pastor ontem e hoje, eu percebo que vocês se enquadram muito nisso daqui. Glória a Deus por isso. Mas vamos trazer agora essa mensagem para a nossa vida particular. Vamos trazer isso para a minha vida, para a sua vida. Aquele primeiro ponto, quando Deus vai abençoar a sua igreja, e Ele vai fazer uma grande obra, Ele faz o quê? Ele usa pessoas e não programas. Eu perguntaria para você, na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, na rua, na sociedade, você tem sido usado por Deus? Você é um vaso apto a ser usado por Deus? Ele está te usando lá em casa para ser uma grande bênção e fazer diferença nas vidas? Se você morrer, sua família vai chorar muito. Saudades, ela vai ficar por anos lembrando de exemplos e testemunhos inspirativos da sua parte. Eu vejo meu pai morreu há tanto tempo, eu vivo falando dele. Ele morreu, mas ele continua pregando, ele continua me ensinando, ele continua me animando, me exortando, me aconselhando, porque ele se consagrou a Deus. Ele não correu atrás de ficar rico, ele morreu quase sem nada, mas ele deixou um legado muito rico para mim espiritual. Ele era pastor, e ele vivia o que ele pregava.
E eu via isso Deus usou para tocar meu coração, dos meus irmãos e tudo mais, que estão seguindo a Cristo até hoje. E você? Eu gosto muito desse versículo de 2 Crônicas 16, 9. Somado com isso que nós acabamos de falar, Deus usa pessoas e não programas. Lá em 2 Crônicas 16, 9, desde adolescente eu ouvi esse versículo e ele é um desafio para mim, eu quero passar para você. Olha o que diz lá: os olhos do Senhor passam por toda a terra, passam por toda a Bauru, passam por esse auditório aqui todo. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, rastreando, sondando cada um. Para quê? Para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é plenamente comprometido com Ele. Deus agora, por exemplo, Ele está olhando meu coração, o seu coração. Se Ele vê que você está afim de viver para a glória dEle, Ele vai se mostrar forte para você, te usando como Ele usou tantos homens, tantas mulheres, através das páginas da Bíblia. Eu gosto daquela história de D.L. Moody. D.L. Moody foi um homem que se consagrou a Deus e Deus usou grandemente, já está na glória. Mas a biografia de D.L. Moody fala uma coisa interessante e eu jogo para vocês no final desse sermão aqui. A biografia de D.L. Moody, todo mundo fala que D.L. Moody um dia na igreja ele ouviu alguém dizendo o seguinte, talvez pregando sobre 2 Crônicas 16, 9. Falaram para ele assim, o pregador falou para, e D.L. Moody, ele ouviu isso aí, o pregador falou assim, o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem ou uma mulher totalmente comprometida com Ele. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem ou uma mulher totalmente comprometida com Ele. E logo a seguir, D.L. Moody falou no seu coração, eu farei tudo que estiver ao meu alcance para ser esse homem. E ele decidiu se consagrar e se preparar e deixar Deus guiar sua vida e usá-lo. E eu deixo esse desafio para você. Alguns de vocês já estão nessa pegada, graças a Deus. Por isso essa igreja está crescendo. Por isso essa igreja está celebrando 25 anos. Mas se a pessoa que pensam, se todos os membros dessa igreja, ou a maioria, você, começar a pegar essa ambição, esse desafio, e viver mais e mais para a glória de Deus. Lá em 2 Timóteo capítulo 2 fala, numa casa, falando da igreja, numa casa há vasos de honra e vasos de desonra. Se alguém purificar-se a si mesmo, a gente é calvinista e a gente fica muito na soberania de Deus, é Deus que vai fazer, Deus que vai fazer, mas tem hora que a Bíblia fala, você, Deus faz, você tem que fazer também. Sem Ele você não pode, sem você Ele não quer. Se alguém purificar-se a si mesmo, ele vai se tornar um vaso útil na mão do seu possuidor. E você vai começar a fazer diferença dentro de casa, de uma forma que você jamais imaginou. Você vai começar a fazer diferença no trabalho, na igreja, na escola, no namoro. Uma pessoa começa a pegar firme com Deus, Deus começa a usar aquela pessoa de uma forma que a pessoa nem imagina. Quando eu era filho de pastor, meio revoltado, ia na igreja só por causa dos amigos e tudo mais tal, eu não estava nem aí com Deus, eu pensava assim, quando eu fizer 18 anos, sair de casa, eu não vou mais na igreja, acho que não. Eu vou no cinema, quero ir no cinema, eu gostava muito de cinema, meu pai não proibia, eu falei, eu vou no cinema. E daí, eu comecei a ver meu irmão, Gessé, que hoje é pastor. Quando a luz apagava, naquele quarto, nós éramos em 4, 2 beliches. Apagava a luz, todo mundo dormia, um roncando. Eu via que o Gessé, devagarzinho, ele descia da cama dele. E ele dobrava os joelhos. E eu percebi, ele está orando. Isso mexeu comigo. Falei, como é que pode um jovem de 15, 16 anos fazer oração sem o pai mandasse, não está na igreja? Daí eu comecei a ver que no lado da cama dele tinha uma Bíblia toda marcadinha, uma Bíblia bem pequenininha assim, toda marcadinha. Isso começou, eu comecei a ver que ele estava numa outra pegada. O papo dele mudou, as atitudes dele mudaram. E Deus usou o testemunho dele para me influenciar. Ele foi para o seminário, eu fui atrás. Deus não usa programas, Ele usa pessoas para tocar na vida de pessoas. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos.